O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus, Mestre sublime, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para nos conduzir. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em te utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações.
Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Pão da Vida, parte 2, motivação. João, capítulo 6, versículos 26 a 34. Respondeu-lhes Jesus e disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes demonstrações, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento transitório, mas pelo alimento estável para a vida imanente, que vos dará o Filho do Homem, pois o Pai o confirmou. Eles lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse: esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que demonstrações fazes para que as vejamos e acreditemos em ti? Que realizas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como foi escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes então Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. A aula teórica que Jesus dá sobre o pão da vida e que constitui uma parte do seu ensino, de seu logos, é uma explicação da aula prático-experimental que foi a multiplicação dos pães e peixes, trecho dos mais profundos que o Evangelho nos conservou. Estudaremos cuidadosamente, dando os comentários linguísticos primeiro, e a seguir a interpretação impressa em grifo. Veremos cada versículo separadamente, porque cada palavra é importante. No versículo 26, a palavra respondeu é fórmula genérica no sentido de tomou a palavra ou prosseguiu. A repetição em verdade, traduz a locução hebraica amém, amém, e exprime uma espécie de juramento sobre a veracidade do que é afirmado, uma afirmativa categórica. Demonstrações é o sentido real da palavra usada. Sinal, prova, demonstração. Só lhe sendo atribuído o sentido de prodígio, milagre, tradução que lhe é dada sistematicamente nas edições comuns, quando a demonstração é fora do comum, acima do normal. Só não aceitamos essa tradução porque hoje a palavra milagre variou de tal forma de sentido que passou a significar outra coisa. No versículo 27, a palavra trabalhai dá o sentido de esforçar-se ou trabalhar com esforço, arduamente. A palavra alimento recebe dois adjetivos opostos: transitório, que perece, e estável, que permanece.
E o Pai confirmou, que também pode significar selar, marcar com selo ou carimbar, depois que se aprova ou confirma um documento. Nos versículos de 28 a 30, a palavra obra exprime um trabalho realizado, isto é, produzido pelo esforço da criatura. Daí termos traduzido o verbo como realizar, no sentido de produzir. No versículo 31, o verbo comer apresenta neste trecho dois sinônimos gregos. Um que tem o sentido normal de comer, e outro que é mais especialmente empregado com o significado de comer alimentos crus ou regalar-se com petiscos. Preferimos, para distinguir em português, os dois sinônimos, traduzir o primeiro por comer e o segundo por saborear. O maná, palavra hebraica, é a denominação dada ao pão que caiu do céu no deserto. A expressão pão do céu só poderia ser fielmente traduzida por pão vindo do céu, já que o grego dá o ponto de partida e não a qualidade do céu celeste, que seria dado em latim pelo genitivo. É indispensável fixar bem na mente esse pormenor, para que não haja confusão de sentido. Quando se ler pão do céu, entenda-se sempre pão vindo do céu. Nesta passagem do Evangelho, começa mais precisamente a aula teórica, o ensino de Jesus a respeito do pão da vida, um dos mais importantes e profundos textos dos Evangelhos. Examinemos atentamente cada frase, acompanhando o desenvolvimento didático, com todas as suas oportunas repetições esclarecedoras. Aproveitando-se da busca ansiosa que dele fizeram os que se haviam saciado com os pães e peixes, salienta que era para isso que o procuravam, para ter garantido o sustento sem trabalhar, e não por causa da demonstração prática que lhes deram, como antecipação da explicação que agora seria dada de sua doutrina da unificação da criatura com o Criador. Jesus começa esclarecendo que há duas espécies de alimento: o que restaura temporariamente apenas o corpo físico perecível, e que, portanto, é transitório porque perece, e o que sustenta perenemente o espírito, e, portanto, é estável porque permanece. Este segundo dá a vida, não por acréscimo exterior, mas por crescimento interior. É a vida imanente de união com o Pai que habita em todos. Os dois alimentos, representados figurativamente pelo pão comum, que os antigos comeram no deserto, mas apesar disso morreram, e pelo pão sobressubstancial. E é este pão sobressubstancial, afirma o mestre em sua aula magistral, que nos será dado pelo Filho do Homem, isto é, pela individualidade já evoluída, e, portanto, desperta e vigilante, porque a este Filho do Homem o Pai já confirmou, isto é, já lhe colocou o seu selo
com a unificação do encontro místico. Justamente por este segundo alimento estável é que precisamos trabalhar com esforço, e não pelo pão comum e transitório que nutre por algumas horas o corpo perecível. Os ouvintes indagam o que fazer para realizar as obras de Deus. A pergunta, que em português parece não condizer com a explicação anterior, tem perfeita consonância no original grego, pois é repetido o mesmo verbo empregado por Jesus, com seu objeto da mesma raiz. Tanto que a tradução literal é: que faremos para trabalhar os trabalhos de Deus? A resposta é simples e pouco exigente. Para realizar as obras de Deus, basta confiar, crer naquele que foi enviado à terra pelo Pai. E deixa entrever que o enviado do Pai é exatamente ele, o Cristo, que estava então falando através da personalidade de Jesus, o Cristo cósmico, terceira manifestação divina, o Filho, o amado, que proveio do Pai, foi enviado à terra e habita em todos, confiando em sua voz silenciosa no âmago de nosso ser, nós realizaremos as obras de Deus. Diante dessa afirmativa solene, e sem perceber que não era a personalidade de Jesus que falava, indagam qual a prova que ele pode dar, a fim de confirmar sua missão de embaixador. Querem uma demonstração. Teriam esquecido a maravilhosa comprovação realizada havia menos de 24 horas na multiplicação dos pães e peixes? E eles insistem: o que realizas? E prossegue a argumentação dos ouvintes. Moisés deu a nossos pais o pão vindo do céu, no deserto, está escrito. Mas calam a principal razão que já fora percebida e veladamente denunciada por Jesus. O sustento foi dado por Moisés anos a fio, sem que ninguém precisasse fazer força. Então, que demonstração é essa que fizeste, que apenas distribui alimentos uma vez? Jesus protesta quanto à expressão pão vindo do céu, dizendo que esse Moisés não havia dado. Esse, o verdadeiro pão vindo do céu, só o Pai o dá, ninguém mais. Porque o verdadeiro pão vindo do céu é a centelha divina, o Cristo interno. Eu sou o pão vivo que desci do céu e que habita, diríamos com a deliberada ênfase de Paulo, que habita corporalmente em todas as coisas. Não satisfeito ainda, Jesus esclarece mais. O pão de Deus, não o humano, esse é o que desce do céu, e seu efeito é maravilhoso, porque dá vida ao mundo. Ora, está bastante claro que nossa interpretação está correta. Não se trata aqui do pão vulgar de trigo, tomado apenas como símbolo, nem mesmo do pão sobressubstancial que alimenta o espírito, mas de algo mais profundo,
daquilo que realmente dá vida ao mundo. Se no mundo a vida é dada pelo pão descido do céu, se no mundo a vida é dada pela centelha divina, que é a substância última de todas as coisas, então podemos corretamente concluir que o pão descido do céu é a centelha divina, o Cristo interno, que provém diretamente do Pai, que nasce de Deus e, portanto, vem do céu. Concorda com isso o que ensina Agostinho: quando eu aderir a ti com todo o meu eu, minha vida será viva, toda cheia de ti. E é confirmado por Tomás de Aquino. Diz-se que Deus está em todas as coisas pela essência, não, de certo, das coisas, como se fora da essência destas, mas pela sua essência de Deus, porque sua substância de Deus está em todas as coisas como a causa da existência. Então, nossa conclusão está certa, confirmada por dois dos maiores luminares humanos na interpretação do pensamento evangélico. A vida do mundo é o Cristo cósmico, que é, na realidade, o pão vivo que desce do céu, constituído por meio da centelha divina que habita em todas as coisas, a vida do mundo. Evidentemente, os ouvintes não entenderam o esclarecimento e repetem o mesmo pedido que fez a samaritana da água viva. Querem recebê-lo sem esforço, com a mesma inconsciência com que uma criança pede balas. Depois de tão elevada exposição, é chocante o pedido. Demonstra a total incompreensão da audiência. Neste trecho do Evangelho, que acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus dá o ensinamento da simbologia que a multiplicação dos alimentos significa. Jesus nos ensina que devemos buscar incessantemente pelo pão de Deus, que habita dentro de todos nós e de tudo no universo. Ou seja, devemos buscar pelo contato com o nosso Cristo interno, que nos dará vida imanente, que não é perecível, mas eterna, e nos elevará ao nível de individualidade, filhos do homem, ou seja, aqueles que já superaram a fase humana da evolução. Para sintonizarmos com a divindade e nos alimentarmos desse pão que dá a vida imanente, basta confiar no Cristo, através da intuição que vem do fundo do nosso coração, confiando em sua voz silenciosa no âmago de nosso ser. E aí nós realizaremos as obras de Deus. Mas como normalmente acontecia naquela época e continua acontecendo atualmente, a maioria das humanas criaturas estão preocupadas com as coisas imediatas, perecíveis e terrenas, e não compreendem o ensinamento que o Cristo estava dando naquele momento, que poderia libertar a todos que o praticassem. Por fim, é necessário dar mais atenção aos ensinamentos trazidos pelo Cristo,
para que possamos reformar a nossa forma de pensar e agir, e então atuar no mundo de acordo com o amor incondicional de Deus. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.